Apocalipse 22, versículo 6 e o versículo 7 diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Amém. É que à medida que se aproxima da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais acontecimentos vão acontecer sobre esse planeta, sobre o nosso mundo. E isso se dá porque a natureza, ela grita, ela chora, ela anuncia que algo está para acontecer. E aqui nós vemos no livro de Apocalipse, capítulo 22, é onde nós estaremos concluindo esta mensagem, onde nós estaremos trazendo algo substancial para a tua vida, para fortalecer a tua fé. Eu quero que você entenda que nada é por acaso. Existe um Criador, existe um Deus que habita nos céus e que tem o domínio, o poder de todas as coisas. Não há nada oculto aos seus olhos. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem um domínio de todas as coisas e sabe todas as coisas. Então, quando nós vemos os acontecimentos, nós queremos encontrar explicações plausíveis, queremos encontrar resposta às indagações, os questionamentos que surgem na nossa vida, na nossa mente. E aqui nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo, há mais ou menos 2000 anos atrás, trazendo aqui, através da sua palavra, os acontecimentos. Quando nós vemos a palavra de Deus, nós não nos admiramos, não nos surpreendemos com aquilo que está acontecendo no nosso mundo. Mas Deus é tão maravilhoso que nos preparou a sua igreja para os acontecimentos futuros. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, o livro das revelações, onde muitas pessoas têm medo, pavor de ler esse livro, porque não entendem as coisas que estão registradas, contidas nesse livro. Aqui nós vemos o Senhor levando o seu servo João, ali em arrebatamento, para uma ilha chamada Patmos. João foi arrebatado e ali, naquele local, ele começou a ouvir tudo que tu vê, tu escreve, tu resiste. Porque bem-aventurado os que ouvem, bem-aventurado os que guardam, bem-aventurados os que praticam. Ele se virou para ver quem falava com ele. Quando ele se vira, ele vê o nosso Senhor. Agora João vai olhar para trás para ver quem falava com ele. E no momento que ele vira-se para ver quem falava com ele, ele caiu como que morto. Porque a visão de Jesus glorificado é uma visão tremenda. Cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo. Meu Deus. E ali os seus pés como latão reluzente. Nas suas mãos chaves, na outra estrelas. Quando João vê aquilo, ele fica parado, atônito. E ali o próprio Senhor diz para ele: não tema, eu sou Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Os discípulos, andando em Jerusalém, olhando para o templo, admirados pela estrutura, a imponência, chegam para o Senhor e dizem: Senhor, olha para o templo, que coisa magnífica, bela. Jesus olha para eles e diz: por que vocês estão admirados? Em verdade vos digo que não ficará, não sobrará aqui pedra sobre pedra que não seja arrancada. 70 anos após, acontece algo. O exército romano sitia a cidade de Jerusalém. Jerusalém agora é cercada.
E os seus inimigos agora adentram, derribam os muros e agora entram e profanam o templo do Senhor. E para roubar o ouro do templo, decidem agora atear fogo. E ali colocam andames ao lado das paredes e ateam fogo. E à medida que o fogo ele aumenta, o ouro que estava ornamentando os utensílios da casa do Senhor, as paredes, as portas, as colunas, eram derretidos. E à medida que iam derretendo, iam se descendo ao chão. E ali, quando tudo para, quando houve o rescaldo, os soldados romanos começam agora, em busca do ouro, tirar pedra sobre pedra. De tal forma que eles cavaram ali as estruturas, os alicerces do templo, em busca do ouro. E isso que eu estou lhe falando é para lhe mostrar algo profundo. Enquanto nós, seres humanos, meros mortais, nós tentamos fazer previsões, o que vai acontecer daqui a um ano, o que vai acontecer daqui a poucos dias. E muitas vezes no passado ano nós vemos videntes tentando adivinhar o futuro, que não acontece, não se concretiza. Nós vemos o Senhor falando para a igreja que não restaria pedra sobre pedra. Uma palavra que foi cumprida 70 anos mais tarde. A palavra de Deus vai dizer: não passará os céus e a terra sem que tudo se cumpra, sem que tudo aconteça. Aleluia. Quando nós vemos o Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele vai trazer ali uma direção para o Apocalipse. E vai mostrar ali os cavalos. Vai mostrar a situação ali a qual a humanidade irá passar. O sofrimento será grande. Acontecimentos catastróficos. Ainda há muito que acontecer. É só o sinal, o princípio das dores. Um dia, o Senhor dará ordem ao arcanjo. O arcanjo tocará a trombeta e os mortos ressuscitarão. Aleluia. Depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados. Primeiro, a igreja será arrebatada dessa terra. Durante 7 anos, estará nos céus. Estará diante do Senhor, na presença do Senhor, no tribunal de Cristo, recebendo recompensa pelo galardão, por sua obediência, fidelidade, por tudo aquilo que ele fez sobre essa terra. As suas obras passarão pelo fogo, serão provadas. Como ouro que quanto mais tempo passa ali no fogo, mais fica puro e valioso, assim será a obra de cada um de nós. E ali receberemos recompensa, galardões pela nossa obediência ao Senhor. Meu Deus. E enquanto nós estivermos na presença de Deus, nos céus, então quando Jesus fala que vem buscar o seu povo, a sua igreja, que tem um lugar preparado, só nos resta esperar. E enquanto a igreja está esperando o Senhor, e um dia será arrebatada, durante 7 anos estaremos nas mansões celestiais, diante do Senhor. E aqui na terra, momentos de dor e sofrimento. E o sinal não é simplesmente os acontecimentos que você, prezado ouvinte, está vendo através dos noticiários. Mas os sinais serão o aparecimento da apostasia, onde muitas pessoas abandonarão a fé. Você percebe isso nas redes sociais? Muitas pessoas pregando contra doutrinas instituídos por Deus pelos apóstolos, firmados em pensamentos, em filosofia ou conhecimentos humanos,
deixando a palavra de Deus ao lado. E nós estaremos com o Senhor ao seu lado. A igreja durante 7 anos estará nos céus e o mundo passará 7 anos de dor e sofrimento nessa terra. Durante 3 anos e meio, este homem, que a Bíblia chama de homem do pecado, se levantará. Será uma pessoa carismática, uma pessoa que irá fazer mediação, irá conciliar as nações, os povos. E durante 3 anos e meio, estará ali fazendo com que todos ali busquem e adorem o seu Deus, tenham a sua religião. No livro de Apocalipse, capítulo 13, vai revelar a besta que subiu da água. Então ali já começa a ser revelado, através da visão do apóstolo João, ali o anticristo. Ele vai surgir ali no cenário mundial, onde João chama de a besta que sobe das águas. A água representa multidões, povos, nações. E enquanto ele subia, percebia-se que tinha chifres, poderes. E quando ele se apresentava, João olhava para a praia e enxergava e via também uma outra besta. E essa representava a religião. Os 2 poderes que dominam a humanidade, a política e a religião. E aqui está completo a trindade demoníaca e satânica: o diabo, o anticristo e o falso profeta. Os 3 irão se levantar contra a humanidade, buscando aquilo que o diabo sempre desejou: a adoração do ser humano. Só que a adoração do ser humano, ela é dirigida ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. O homem adora o diabo enganado, porque se ele soubesse que o diabo está por trás daquilo que ele venera, daquilo que ele ama, ele não buscaria, ele desprezaria. Mas vai chegar um momento que o diabo vai forçar, onde as pessoas irão buscar ali uma forma de sobreviver. E isso se dá porque no livro de Apocalipse, capítulo 13, a palavra de Deus vai dizer que ele irá instituir, irá colocar um sinal. A Bíblia não fala o que seria o sinal. Muitos especulam chips, muitos especulam tatuagem. O que a Bíblia não fala, eu não falo. A Bíblia fala de um sinal. Este sinal irá proibir e permitir as pessoas. Se você pensar comigo 1 minuto, você vai ver algo tremendo. Eu não sei qual será o sinal. Eu não sei o que está preparado para os últimos dias. Mas eu posso te dar uma luz. Se no passado nós tínhamos em nossas carteiras o dinheiro, papel, moeda, onde você chegava no comércio e ali tirava uma nota de 1, 2, 5, 10, 50, 100 reais e pagava ali os seus compromissos. E quando chegava no final do mês, você receberia também ali o seu salário baseado nos seus dias de trabalho através da sua empresa. Você colocava na sua carteira e ficava feliz. E dali você levava para casa o seu dinheiro, o seu pagamento. Dessa forma, nunca, jamais o inimigo poderia obrigar você a adorar o diabo. Mas pensa comigo um pouco. Enquanto o homem tem dinheiro, papel, moeda guardado embaixo do colchão, se fosse proibido você comprar ou vender, você não seria atingido. Porque na hora que você sentisse fome, você pegaria ali embaixo do colchão uma cédula, iria no comércio e compraria o alimento. Mas agora, paz, meus senhores, meus irmãos, se o teu dinheiro, o meu dinheiro, ele for convertido agora, simplesmente em cifras, em números, em aplicativo de celular,
E agora, o governo, o sistema, o mundo, ele tem o controle através das redes sociais. Então o inimigo irá colocar um sinal e a pessoa não vai poder comprar ou vender. Então imagine você diante de um governo que vai lhe obrigar a você usar um sinal na testa ou na mão direita. E você recusando receber este sinal, você será bloqueado o seu CPF. Você não terá acesso à sua conta bancária. Estará tudo preso. Você não vai poder comprar. E se você for comerciante, você não vai poder vender. Porque está tudo bloqueado. Se você, há 2, 3 anos atrás, se curvou diante de um lockdown, diante de uma pandemia onde o governo bloqueou o acesso de pessoas de ir e vir, imagina você agora, vivendo no momento em que o governo, e eu não falo de qualquer governo, mas falo de um sistema mundial que vai ter nas suas mãos o controle financeiro de nossas vidas. Então ele vai proibir de você comprar ou vender. Isso há 5, 10, 15 anos atrás era impossível, mas hoje não. Hoje tudo de todos está no celular. Você anda e leva o seu banco no seu bolso. Você não precisa agora se dirigir a uma agência bancária. Você está com seu banco nas suas mãos. E então, com o passar do tempo, o anticristo, ele vai buscar, depois de 3 anos e meio, irá buscar agora sentar-se no trono de Davi, no trono de Deus. Vai ser levantado o 3º templo. Não me pergunte como, mas eu te digo algo, que tecnologia para levantar o templo, a Israel hoje já disponibiliza desse recurso, desse poder. E então quando o 3º templo tiver levantado, onde árabes e judeus tiverem uma paz, sim, o cavalo branco, onde aquele que está sentado no cavalo, que tem ali um arco em sua mão, cavalo branco representa a paz. E Jesus vai dizer nos evangelhos, quando disseres que a paz e segurança sobrevirá repentina destruição. Então o anticristo irá sentar no trono querendo ser Deus. Porque ainda hoje os judeus, eles esperam Cristo, o Messias. E vai acontecer que os acontecimentos que estão registrados no último livro da Bíblia, no livro das Revelações, no livro de Apocalipse, vai acontecer. Acontecimentos terríveis. Se hoje a natureza, você ao sair de casa, você não suporta a temperatura do sol escaldante, do tempo que está quente, imagina o tempo está 7 vezes mais aquecido. Imagine terremotos, imagine meteoros, catástrofes, acontecimentos, a natureza se manifestando, falando. Então, os judeus irão olhar para o homem do pecado e vai dizer para eles, olha, você não é Deus. Porque o Messias, o Cristo, ele tem poder de parar os acontecimentos, a natureza, porque ele é Deus. Mas você não é. Então, nesse momento, surge agora uma revolta do anticristo, o último governo humano e mundial,
Sim, o último governo. Porque quando Daniel vê ali no sonho aquela estátua, ele vê a cabeça de ouro, o reino, o império babilônico, os braços, ali o peitoral, os medos, os persas, o abdômen, os gregos, as pernas, Roma. Então são impérios, reinos que passaram pela essa terra. Existiram homens gananciosos que tinham um projeto de governo mundial de dominar a humanidade. Passaram. Mas ele avistava algo. Ele via como que uma pedra sendo arremessada. E essa pedra, ele era lançado e pegava aos pés da estátua. E a estátua se quebrava. E ali onde havia a estátua, no último governo, que é representado pelos pés, metade barros e metade metal, ali foi destruído. E onde a pedra chegou, fez uma grande rocha. Então, o anticristo irá se rebelar nesse último governo dos pés. Esse último governo, ele será uma aliança entre países democráticos com países comunistas, socialistas, países fechados, onde estarão unidos com o mesmo propósito de guerrear contra a nação de Israel. E ali, quando eles intentarem guerrear contra a nação de Israel, o tempo estará preparado e já está acontecendo nos nossos dias. A palavra de Deus vai dizer e relatar que o grande rio Eufrates, ele vai secar-se. E quando o rio Eufrates secar, ali será a passagem de um grande exército. Esse grande exército irá em direção a Israel. E ali irão se encontrar em um lugar chamado Vale do Megido, ou Megido. E ali as nações do mundo estarão preparadas para guerrear contra Israel. Israel, a princípio, lutará e resistirá, como tem resistido agora. Mas nos últimos dias será diferente. Será uma batalha onde serão Gog e Magog, alianças poderosas que estarão ali enfrentando aquela nação. Uma nação tão pequena, cercadas por inimigos, mas que nenhum deles conseguiram derrubar, porque Deus sempre esteve com eles. O único local que Israel não tem inimigos é a parte do mar. E então o povo estará reunido, os exércitos, a humanidade, estarão reunidos nesse vale do Megido. E ali estarão preparados para guerrear contra Israel. E no momento em que Israel estiver na batalha, algo vai acontecer. A palavra de Deus vai dizer que Deus enviará a Israel um espírito de súplica. Israel começará a clamar, a gritar: Jeová, meu Deus, nos socorra, Jeová. Nos ajude, Senhor. Senhor, nos ajude, nós vamos ser destruídos. Zacarias vai falar algo tremendo. E esse espírito de súplica será tão forte, tão intenso, que Deus ali irá interromper algo que está acontecendo nos céus. No capítulo 19 do livro de Apocalipse, a palavra de Deus vai dizer que estaremos reunidos nas bodas do Cordeiro. Estaremos ali com o Senhor nos céus, participando de um banquete. Mas o clamor vai chegar diante de Deus. O Senhor vai ouvir o clamor daquela nação. Aleluia. Então ele se levantará
e descerá. E à medida que ele desce dos céus, todo olho o verá. E então o Senhor vai aparecer agora no cenário mundial. E aí Jesus vai dizer nos evangelhos, assim como relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso há 5, 10, 15 anos atrás era impossível. Mas hoje nós temos a tecnologia, que também foi predito, foi profetizado. Eis que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Então o acontecimento que irá aparecer neste vale do Meguido, nos céus de Jerusalém, nos céus de Israel, todos os smartphones, todas as câmeras, todas as emissoras de TV estarão focadas para os céus. E o que eles estarão registrando é o glorioso aparecimento de Cristo nos céus. Aleluia. E ele vindo dos céus com milhares e milhares e milhares de anjos. Aleluia. E todos verão que é quando Jesus desce, na sua coxa, uma faixa amarrada, onde está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas quem é este? Então eles vão observar e vão perceber que as suas roupas, as suas vestes estão salpicadas de sangue. Então naquele momento o Senhor destruirá todos os exércitos do último governo mundial que invadiu ali o vale do Meguido. As aves se ajuntarão. A palavra de Deus vai dizer que os anjos vão dizer voando: ei, reuni-vos para se alimentar de toda a carne, de soldados, generais, de homens fortes, de homens grandes, de homens poderosos, se alimentai no grande banquete. No capítulo 20, Jesus prende Satanás. Muitas pessoas acreditam que o diabo está preso em um inferno, algemados seus braços, incapaz de fazer algo. Na minha Bíblia diz que ele será preso em um período de 1000 anos. E nesse período de 1000 anos, Jesus irá reinar. Irá instituir o seu reinado mundial sobre essa terra. Muitas pessoas irão nascer. Muitas pessoas estarão vivendo ainda aqui durante 1000 anos. Não haverá guerras uns contra os outros, porque Deus estará no controle. Não mais o homem, não mais o presidente do Brasil, não mais o presidente da Rússia, dos Estados Unidos, mas o próprio Deus estará reinando sobre a humanidade. E quando estiver acabando os 1000 anos, do capítulo 20 de Apocalipse, Satanás será solto. E todos aqueles que estavam ou estarão vivendo sobre essa terra serão novamente enganados, seduzidos por este inimigo. Irão se rebeliar. E ali marcharão até Jerusalém. E no momento que eles se aproximam para Jerusalém, aí algo acontece. Fogo do céu consome-os a todos. E então Satanás é lançado no lago de fogo. E aí essa terra, este céu, por um momento, João ele vai dizer: e vi um grande trono branco, no capítulo 21, 20, versículo 11. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, os grandes, os pequenos, postos diante do trono.
E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno também devolveram os mortos que tinham. E cada um foi julgado pelas coisas que estavam escritas nos livros. O último julgamento vai ser um julgamento tremendo, onde todo ser humano, desde Adão até o último nascimento, estarão diante do grande trono branco, recebendo a sentença por sua desobediência, pela sua má conduta, pela falta de caráter, pela falta de gratidão. E ali serão julgados por tudo aquilo que fizeram contra Deus, contra o seu próximo e principalmente contra si mesmo. Pois quando o homem bebe, se droga, se prostitui, ali ele destrói e acaba, aniquila o que ele é, templo e morada do Espírito Santo. E então acaba-se o último julgamento. E aí João vai olhar para o céu e ver agora a cidade, a nova Jerusalém, que desce de Deus, toda enfeitada. E ali há um novo céu e uma nova terra. Muitos acreditam que essa terra que nós habitamos será destruída. Eu não creio dessa forma. Pois quando Pedro vai dizer que os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro para o fogo, de sorte que não lhes restará nem raiz, nem ramo. Quando se fala de raiz, se fala de ramo, fala-se de origem. Eu creio que a terra será purificada. E ali estará a nova Jerusalém. Então no capítulo 21 vai falar como é esta cidade. Um cubo quadrado, 3 portas ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Nessa cidade não necessitará da luz do sol, porque o próprio Deus vai iluminar a cidade. No capítulo 22 vai dizer que nessa cidade há um rio, e a origem desse rio, ele parte do trono de Deus. E às margens desse rio, existe uma árvore chamada a árvore da vida, que dá os seus frutos, um por mês. E as suas folhas são para a saúde das nações. E o melhor de tudo, para já chegar na reta final desta palavra, é que vai acontecer 6 coisas que nós, seres humanos, tememos e não gostamos que nos aconteça. A primeira coisa que vai deixar de acontecer conosco é a morte. Você não mais morrerá, porque você passou da morte para a vida. Agora você vai ter vida e vida em abundância. Agora você vai andar ao lado do Senhor. O Senhor enxugará de teus olhos toda lágrima, toda dor, todo sofrimento. Aleluia. Glória a Jesus. A segunda coisa é o pranto. Não haverá mais pranto. Não haverá mais clamor. Não haverá mais dor. Quantos pais, quantas mães, filhos, quantas pessoas nesse momento estão sofrendo, clamando, planteando, sentindo dores. Quantas mulheres nesse momento estão sentindo a dor, pois perdeu o seu esposo. O seu esposo saiu de casa. Está sentindo a dor do abandono.
Quantas famílias estão sentindo a dor nesse momento de um filho que foi ganho pela droga, pelo vício? Quantas pessoas estão sentindo a dor nesse momento da perda de um ente querido? Essas coisas não acontecerão mais. A quinta coisa que não vai acontecer: maldição. Não acontecerá. Nós não seremos mais amaldiçoados. Nós seremos benditos. Somos benditos do Senhor. As bênçãos de Deus estarão conosco continuamente. Amém. E não haverá noite. A noite representa o momento de solidão, de tristeza, de abandono, de frustração que nós vivemos. E só nós vivemos. As pessoas não conseguem enxergar. A noite é o momento onde você está só. Por mais que você compartilhe a sua dor para alguém, a pessoa jamais vai conseguir entender por completo. E essa noite, naquele lugar, naquele dia, não vai existir. E aqui no verso que eu li: e disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia. Então o livro de Apocalipse, ele fecha. E o que eu posso dizer para você é que o livro de Apocalipse é a vitória de Deus sobre o mal. Aleluia. Onde Deus tem deixado a humanidade governar e serem governada por si mesmo. Vai chegar um momento que Deus irá instituir o seu reinado mundial. Então ele dá um conselho: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. E por que ele está dando esse conselho? Porque enquanto temos vida, há esperança. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Se hoje você se voltar para Deus, Deus não quer saber o que você fez. Deus olha para ti com amor. Ele te dá uma oportunidade, uma chance de se tornar seu filho. Porque no versículo 15, aqueles que não ouvem conselho, aqueles que não o recebem, no versículo 15 vai dizer: ficarão de fora os cães. Os cães, os animais, eram animais desprezados pelos judeus naquela época. Representavam pessoas, homens, seres humanos sem caráter, pessoas má, pessoas que não amavam as pessoas. O que importava era a sua vida, pois eram pessoas egoístas, avarentas. Os feiticeiros, pessoas que buscam simpatias, invocação de mortos, fazer pactos com entidades. Os que se prostituem. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E quando você que é santo se deita com uma mulher, você faz corpo com ela, se torna um só corpo. Os homicidas, aqueles que tiram a vida do seu semelhante,
os idólatras, aqueles que se curvam diante de uma imagem de escultura, e aqueles que se apegam à riqueza, ao dinheiro, o Deus Mamon. E qualquer que ama e comete a mentira. Então, no versículo 16 em seguinte, ele vai dizer: eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. E você está ouvindo, através da Arcanjo FM, a palavra de Deus pregada ao teu coração. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Olha que convite lindo e maravilhoso Jesus faz para ti nessa noite. O Espírito Santo, o Espírito e a igreja, o Espírito e a noiva. Vem, sai dessa vida, sai dessa vida. Ainda há esperança, ainda há jeito. Deus não perdeu o controle, o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. A palavra de Deus diz: ei, se ouviste a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. O Espírito e a igreja, o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Amém. Então Deus te convida nesta noite para ter um encontro com Ele. O mundo é bom, mas leva para o inferno. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Espero que de alguma forma tenha edificado a tua fé, fortalecido a tua vida, e que você venha ter um encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.